bate-papo de mercado semanal. Aqui quem está falando é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando o nosso programa de quinta-feira, um programa que a gente faz um resumo do que aconteceu no mercado, de como é que foram as notícias econômicas na semana. Então, já temos aqui uma pergunta do Paulo, vamos ler a pergunta do Paulo daqui a pouquinho. Então, estou tirando o meu rosto para não ficar tão pesada assim a transmissão, para não ficar cheio de atraso, né, de delay e de sync. E vamos começar o nosso bate-papo. Legal. Então, estamos mudando aqui a tela. Gente, a gente essa semana tem algumas notícias interessantes. Eu acredito que, como foi na semana passada, nós temos mais notícias boas do que notícias ruins. A gente tem mais notícias internacionais positivas do que notícias pessimistas. Eu acho que os highlights da semana, as notícias mais importantes da semana, segundo o destaque do TG, que fez aqui a coleta dos dados, das notícias, são as seguintes. Primeiro, a gente tem bastante resultado de empresa brasileira. Então, a gente tem a segunda semana da temporada de resultados das empresas. Depois, a gente tem, quarta-feira, teve o Bernanke falando. A gente já tinha esse rumor na semana passada, no começo dessa semana. O Banco Central americano, na imagem do Bernanke, na figura do Bernanke, resolveu tirar um pouquinho o pé, diminuir um pouquinho aquelas afirmações contundentes de que de fato até o final do ano haveria a paralisação da compra de ativos. Então, o discurso foi moderado, um pouco mais moderado. Na quarta-feira o Bernanke falou e o que se disse é que, por enquanto, nos próximos meses, ainda não vai se diminuir a compra de ativos para gerar liquidez internacional e foi mantida a taxa de juros, não há previsão para mudança na taxa de juros. Além disso, acho que o terceiro drive, o terceiro highlight importante da semana é a atividade industrial da indústria chinesa. A gente que tem visto, né, semanalmente, mensalmente, uma desaceleração da economia chinesa, saíram boas notícias, números positivos com relação aos números da indústria chinesa. E isso é ótimo. Então, vamos começar. A gente vai começar falando de Ásia, tá certo? E aí depois a gente vai falar de Europa, Estados Unidos e de mercado. Então, a primeira notícia que a gente teve de Ásia foi na sexta-feira passada, então no dia seguinte ao nosso programa da semana passada, dizendo que as bolsas asiáticas haviam fechado em direções divergentes. Então, na sexta-feira, a gente teve bolsas asiáticas no 0 a 0, né? A gente teve na China novas medidas do governo aumentaram um pouco a preocupação sobre a velocidade dessa desaceleração do crescimento do país, e isso levou uma queda nos papéis. Então, na sexta-feira passada, a China caiu e, em contraponto, aquele país incrível lá que é a Austrália subiu. A Austrália é uma economia que não para de crescer, é uma economia em franca expansão, é muito interessante. Depois, a gente teve uma notícia de resultado vindo da Ásia também, foi o lucro líquido da Samsung. A Samsung é o exemplo de como a Coreia é um país dinâmico, né? De como a Coreia é, sem dúvida, o maior vencedor econômico da última década, né? Mais até do que a China, uma vez que a China já estava no preço, né? Então, o resultado da Samsung Electronics foi muito bom, o líquido aumentou quase 50% e eles já estão vendendo mais smartphone que a Apple, o que é bastante interessante. Depois a gente teve, vamos ver o que a gente tem mais de notícia de Ásia. Na segunda-feira a gente teve
Bolsas asiáticas fechando em queda. Na segunda-feira, a gente teve queda nas bolsas asiáticas, com a preocupação na China sobre a dívida do país. Então, cada dia a gente vê uma explicação por que, que a China subiu ou por que, que a China caiu. O fato é que endividamento, resultado, crescimento da indústria, tudo isso vai preocupando. A gente sabe que tem aquela questão lá da dívida dos bancos, a gente sabe que o governo chinês está fazendo a lição de casa, mas sempre que isso volta ao rumor, dá um pouquinho de preocupação. Na terça-feira, a gente teve BC da China injeta recursos e alivia temores de novo aperto. Então, o Banco Central da China ele colocou dinheiro nos mercados monetários, ele fez operações de mercado aberto. Isso foi na própria terça-feira, entre segunda e terça-feira aqui no Brasil, né? Ela já era terça-feira, e pela primeira vez desde fevereiro. Né? E aí deu uma diminuição aí nesse pânico, nessa preocupação com relação à dívida chinesa. Eu não acredito que seja um problema muito grave, não. Na terça-feira, então, as bolsas asiáticas, de maneira geral, fecharam meio no 0 a 0, um pouco para cima, um pouco para baixo, divergentes, tal. E em compasso de espera, estava todo mundo esperando a reunião do FONC, né, do comitê do Fed norte-americano. E na terça-feira, então, o índice Xangai ele tinha subido, né, e então praticamente foi de alta na terça-feira, uma vez que a China, que é o mercado mais importante, subiu. Na quarta-feira a gente teve um monte de resultado, a gente teve um monte de coisa aqui no Brasil e vamos ver o que a gente teve lá na Ásia. O governo chinês descarta pacote de estímulo econômico em 2013. Gente, aprendam uma coisa, a China não improvisa. Não há improvisação na China como a gente tenta fazer aqui no Brasil. Tudo que eles fazem lá é produto, é fruto de um planejamento de longuíssimo prazo. Isso é muito importante. Então, essa coisa da pressão e da improvisação, isso não acontece lá na China. Né? O comitê do Partido Comunista, que tem 25 autoridades, eles acham que a economia mundial vai manter um crescimento estável, né, nessa segunda parte de 2013, e eles descartaram medidas de estímulo financeiro de curtíssimo prazo. Eu pessoalmente, com toda a minha pouca importância, também sou da mesma opinião que eles. Que mais? Bolsas asiáticas fecharam então na quarta-feira em direções divergentes. Os mercados asiáticos continuaram esperando o que ia acontecer lá no comitê do FONC. Então, a gente teve 0 a 0. Não foi nem que algumas subiram 2%, outras caíram 2%. Foi tudo mais ou menos 0 a 0, naquela calmaria nervosa, né? Aquele tipo de paradeira que o mercado para, mas a vol não cai. A volatilidade continua alta, né? As volatilidades implícitas e tudo mais. Depois, a gente tem notícias de quinta-feira de hoje. A atividade industrial chinesa registra leve alta em junho, e essa notícia foi boa, foi uma notícia que a gente citou no começo do bate-papo. Então, a atividade da indústria chinesa que seguiu se expandindo em junho com uma leve alta com relação ao mês anterior, e o interessante é isso, foi acima da expectativa. Tá certo? Então, uma quebra de expectativa negativa no meio de uma semana complicada como essa, e depois, quarta-feira, o Fed falando bem, dizendo que não vai cortar estímulo de uma hora para outra, foi o que deu o tom desse resto de semana, quarta, quinta-feira, os mercados bem mais tranquilos. Tá certo? Então, a gente já falou sobre a Ásia, agora vamos falar um pouco de Europa, depois Estados Unidos, e aí vamos partir para o Brasil. Antes disso, gente, a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta do Paulo. O Paulo faz a seguinte pergunta: Roxo, boa tarde, gostaria de lhe perguntar
se a tendência de alta do dólar é irreversível e quais seriam as melhores modalidades de proteção contra ela. Muito obrigado. Olha, Paulo, eu não acho que o dólar vai continuar subindo na mesma velocidade que andou subindo. Primeiro, porque subiu rápido. Segundo, porque a gente tem uma pauta de exportação relativamente competitiva e isso faz com que a gente se torne mais competitivo, então tem toda uma balança aí, né? E além disso, né, principalmente, as notícias vêm melhorando, né? O governo e a política econômica brasileira está tentando fazer um pequeno ajuste. Então, eu acredito que o dólar não deva entrar em tendência de baixa. Eu não acredito que a gente vai voltar abaixo de R$ 2. Eu acho que esse preço de 2,30 que está aí é uma realidade. Eu acho que se você tiver uma dívida em dólar, se você tiver uma viagem para fazer, se você tiver a necessidade de gastar dinheiro em dólar nos próximos meses, você deve comprar pelo menos metade daquilo que você tem que entregar. Eu não acho que num momento como esse seja interessante investir em dólar, tá certo? A não ser que seja 5 ou 10% do teu portfólio de investimento só para começar a sentir a temperatura da água, tá certo? Agora, pegar metade do seu portfólio agora, investir em qualquer coisa indexado a dólar, achando que o dólar agora vai para R$ 3 ou R$ 4, como aconteceu em 99, eu não acho que é o caso. Então, temos que tomar muito cuidado, porque é parecido com comprar OGX a R$ 18, entendeu? Já está no preço, o dólar já subiu. Não estou dizendo que agora ele vai cair ou que vai subir, porque isso é imprevisível, depende do futuro, não depende do agora. Mas o fato é esse: se você tiver alguma dívida em dólar, tiver alguma coisa para pagar, eu acredito que você já deva começar a se mexer e quem sabe comprar um pedaço disso aí que você está devendo. Agora, abrir uma posição de dólar especulativa de curto prazo agora é bobagem. Talvez você até acabe sendo estopado. Vamos então falar das notícias da Europa. Na sexta-feira passada a gente teve, vamos ver se tivemos alguma notícia sobre a Europa. Zona do euro aprova parcela de ajuda da Grécia. Essa notícia estava no preço. O valor é pequeno, acho que é US$ 1 bilhão, alguma coisa assim, mas é interessante. As autoridades que trabalham para o Ministério das Finanças da zona do euro fecharam o pagamento da próxima parcela de ajuda da Grécia, a Troika, né? E o dinheiro será desembolsado, disseram as autoridades da zona do euro. Então é uma notícia legal, pelo menos não é uma quebra de expectativa, é uma manutenção de expectativa, isso já era esperado e tudo bem. Uma segunda notícia que não é uma notícia europeia, mas tem algum impacto europeu, é que aquela negociação da ThyssenKrupp, que é aquele grupo alemão, para vender a CSA, que é aquela siderúrgica, siderúrgica do Atlântico que tem aqui no Rio de Janeiro, para a CSN, deu uma esfriada, né? Isso eu já vinha falando para vocês. A CSN não tem condições de assumir essa dívida. A CSN está numa situação muito complicada. O pior ano da história das siderúrgicas foi 2012. Se a gente voltasse 10 anos atrás, se a gente voltasse lá para 2002 e dissesse para qualquer pessoa que o setor de siderurgia teria uma queda de 90% no seu lucro em 2012, eu tenho certeza que ninguém acreditaria de tão surpreendente que é, mas foi o que aconteceu. Não temos mais nenhuma notícia de Europa na segunda-feira, nem na sexta-feira. Temos uma na segunda-feira. A notícia de Europa da segunda-feira é: fusões e aquisições impulsionam ações na Europa. Então, segunda-feira, o mercado europeu subiu. A gente sabe que as notícias lá estão melhorando. Como a gente falou na semana passada, a Alemanha continua super bem, não teve quebra de expectativa. A Espanha está revertendo o seu problema de desemprego, ainda é muito incipiente, ainda não fez pivô de alta no emprego na Espanha, mas as coisas estão se encaminhando da maneira que se esperava e provavelmente no segundo
semestre desse ano, a Europa deve crescer, o que é muito interessante. Então, fusões e aquisições impulsionam ações na Europa, grandes acordos de fusão impulsionaram a expectativa da consolidação, as ações europeias a subirem nessa segunda-feira, tal. Não foi uma alta muito significativa, é 1% aqui, meio lá, 1,5% ali do outro lado, mas é uma notícia interessante. Tivemos o lucro do Santander no Brasil, foi um lucro bastante interessante, isso é bom para a Europa, mas não está na hora de falar disso. Então, uma outra notícia que tem a ver com a Europa é que o Conselho do Santander aproveitou a recompra de ações, né? Eles estão comprando os ADRs do Santander, acreditam que essas ações, esses units e os ADRs do Santander estão baratos. Isso, já falamos sobre isso, é comum, é uma jogada, não significa muita coisa, mas é interessante. Depois, o Deutsche Bank anunciou uma queda de 50% no seu lucro, né? O banco alemão anunciou que o lucro caiu 49,7% e para 300 milhões de euros, dos 600 e pouco que eles tinham lucrado no último semestre, ou no mesmo período de 2012, na verdade no segundo trimestre de 2012. A notícia é ruim, mas ela é meio isolada. Depois, PIB da Espanha tem contração de 0,1%. É empate técnico, né, gente? Quem conhece alguma coisa de estatística sabe que 0,1% para lá ou para cá é empate técnico. Essa notícia é bastante interessante, né? Porque é muito melhor do que vinha acontecendo e também é um pouquinho de quebra de expectativa. Depois, confiança da zona do euro atinge máximo de 15 meses em julho. Tá vendo como as coisas estão melhorando? É isso aí. Expectativa é muito boa lá, a confiança tem melhorado. Depois a gente teve na quarta-feira, desemprego da zona do euro cai pela primeira vez em 2 anos. É a média, né? A Espanha já tinha caído no mês passado e agora o número de pessoas desempregadas na zona do euro caiu pela primeira vez em 2 anos, no mais recente sinal de que a economia do bloco pode estar saindo da recessão. É aquilo ali que a gente falou. Não foi a criação de centenas de milhares de empregos, foi 20 mil empregos, mas já é uma notícia bastante boa. Depois a gente tem na quinta-feira, vamos ver se a gente teve alguma notícia na quinta-feira de Europa. Não temos nenhuma notícia de Europa na quinta-feira, então tivemos notícias em todos os dias mesmo, menos na quinta, mas foram notícias boas. Depois a gente vai falar de Estados Unidos. Vamos ver aqui se na sexta-feira a gente teve alguma notícia. Não tivemos. Temos sim, olha lá. Anglo American anuncia queda de 68% no seu lucro. É empresa de mineração, né? Não tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com o negócio da própria Anglo American, que produz minério, e aí então o ano foi muito ruim para o minério, né? Depois não tivemos nenhuma notícia então na sexta-feira sobre Estados Unidos. Na segunda-feira a gente teve, vamos ver aqui, retirada de estímulo precisa ocorrer logo, diz membro do Fed. Isso foi na segunda-feira, continuaram com o discurso, mas aí lá pela quarta-feira a coisa foi mudando. O Banco Central norte-americano deve encerrar seu programa de compra de títulos rapidamente, segundo afirmou no sábado uma importante autoridade do Fed. Não disseram quem é. Na verdade, esse discurso mudou aí um pouco durante a semana. Depois, a gente na terça-feira não teve nada na terça. Depois na quarta-feira também não tivemos nenhuma notícia. Na quinta-feira nós tivemos. Fed mantém programa de compra de ativos e taxa de juros. O Fed anunciou nessa quarta-feira que vai manter o programa de compra de ativos no valor de 85 bilhões por mês, com estímulos à economia do país. O Fed também manteve inalterada a taxa de juros. Isso foi aí um dos principais drives, como a gente já falou, da semana.
e não teve mais nenhuma outra notícia de Estados Unidos essa semana, então tivemos apenas duas notícias, sendo que, né, quer dizer, na verdade, duas corporativas e uma econômica. Agora, gente, vamos ver notícia de Brasil. Primeiro a gente vai falar de economia e depois vamos falar de mercado. Na sexta-feira não tivemos nenhuma notícia de economia. Na segunda-feira nós tivemos, como a gente sabe, como vocês sabem, segunda-feira é o dia que sai o Boletim Focus, né? Então a gente teve algumas notícias. Espera só um minutinho. O pastor está dizendo o seguinte: boa tarde, Petrobras começando a reagir. Você acredita numa possível reação a partir de agora? Pastor, eu acho que não se deve ter uma paixão pelo papel que você possui no portfólio. A Petro deu uma melhorada, só que a gente tem que lembrar que a economia mundial não está bem, que a Petrobras fez um pedaço da lição de casa, mas ainda há muita coisa a ser feita. Se você olhar o gráfico dela, já houve uma reação. Se a pergunta é: devo comprar ações novas da Petrobras? Eu acredito que não. Tá? Tem outras boas empresas para se comprar ações. Já tenho ações da Petrobras. Devo fazer preço médio? Também acredito que não é grande negócio. Tenho ações da Petrobras, devo manter em carteira? Talvez. Aí é possível que você possa manter em carteira. Tá certo? Então, de todas as perguntas com relação ao que eu faço com Petrobras, talvez manutenção é a resposta mais medrosa, né? Mas ao mesmo tempo também a mais conservadora, quer dizer, a mais tranquila. Não achei a palavra, talvez ache daqui a pouquinho. Então, segunda-feira tivemos Boletim Focus, os juros a 9,25. Isso significa que houve uma manutenção da taxa da expectativa de taxa de juros para 2014. Isso é bom. Né? Na verdade, houve até uma pequena diminuição da expectativa de taxa de juros para 14. Para 2013 houve uma manutenção e para 2014 houve uma diminuição. Significa que a curva de juros estava acentuada, a expectativa da curva de juros estava mais acentuada, com a ponta lá em 2014 apontando mais para cima. Agora elas se nivelaram, né? Há uma percepção de tendência, então, se ajustar, e isso é importante em termos de expectativa, tá certo? Não é o futuro a gente não conhece, mas pelo menos é a expectativa. Outra notícia da própria segunda-feira que a gente tem é a seguinte: emissões. Brasil deve fazer nova emissão externa em breve. Então lembra que os nossos governantes atuais, últimos governantes, diziam: o Brasil pagou a dívida externa. Não é verdade, né? A gente tem um monte de dívida, a nossa dívida interna nunca foi tão grande, a gente tem uma dívida PIB acima de 64% e o governo deverá fazer nas próximas semanas nova emissão externa. Né? Quem falou isso foi o Arno Agustin, que é o secretário do Tesouro Nacional. A emissão vai ser em dólar, quer dizer, não vai ser risco soberano, vai ser risco em dólar. E não tem muito o que fazer, o Brasil está precisando de dinheiro mesmo. Nenhuma outra notícia segunda-feira de economia. A gente tem aqui na terça-feira, vamos ver o que a gente tem. A maioria das notícias essa semana, gente, a grande maioria é realmente de resultados corporativos, tá certo? Então, não temos muita notícia econômica não, e isso é bom. Significa que o governo não está se metendo mais tanto, significa que os números que estão saindo não são números tão preocupantes assim, então a gente até que não acha tão ruim, tá certo? Vamos falar de mercado daqui a pouquinho. Temos notícia sobre o que está acontecendo com as empresas na bolsa, CVM, uma série de coisas, mas notícia realmente econômicas temos aqui. Quinta-feira, S&P Standard & Poor's, que é aquela agência de classificação de risco, prevê terceiro ano de crescimento modesto no Brasil.
A S&P prevê que o Brasil deva registrar esse ano expansão modesta, somente 2% nesse ano. Então já está com as expectativas, o S&P com expectativas até abaixo das expectativas de mercado, né? Então é muito diferente dos 3,5% que se acreditava no começo do ano. Isso não é notícia para ninguém, é só aí uma confirmação das coisas. Não temos mais nenhuma notícia de economia. Temos aqui, ó, os melhores e piores investimentos em julho, na verdade. Os títulos do Tesouro que remuneravam o investidor com uma taxa pré-fixada, né, a LTN, com prazo de investimento de 2016, foram os investimentos com melhor resultado entre as aplicações. Por quê? Porque se você pega um título longo desse, em que a taxa de juros tinha dado aquela espetada, tinha feito aquela curva para cima, compra esse título e aí a expectativa da taxa de juros dá uma emborcada, a seta ela cai um pouquinho, ela fica reta, a taxa de juros dos títulos pré-fixados longos afunda e com essa taxa afundando o PU, o preço do título sobe. Então quem comprou esse título teria se dado bastante bem. Essa é a última notícia econômica da semana. Agora a gente vai entrar nas notícias de mercado. Tem muita notícia por conta dos resultados, né? Então tem bastante resultado saindo. Os de Minas reduz prejuízo no segundo trimestre, né? A Uzi Minas diminuiu seu prejuízo para 22 milhões. Não é uma coisa muito boa, mas perto do que está acontecendo com as empresas de siderurgia, até que a notícia não é tão ruim. Veio, na verdade, dentro da expectativa. Depois, dólar mais alto leva a Embraer a ter prejuízo no segundo trimestre. Olha que interessante. A Embraer, que é um dos melhores resultados ultimamente, e a alta do dólar sempre foi uma coisa muito boa para ela, na verdade foi ruim. Primeiro, por conta da dívida, e segundo, por conta das compras em dólar lá fora, né? Os estoques da Embraer estavam pequenos, ela teve que fazer compras, as compras com o novo dólar fizeram com que ela tivesse prejuízo. Mas ainda assim, os contratos que ela fechou são muito bons, a empresa está indo muito bem. Depois, uma notícia também de segunda-feira, a Eike Batista não é mais bilionário, segundo a Bloomberg, né? É impressionante como a fortuna dele caiu de 30 bilhões de dólares para 200 milhões de dólares, uma queda de mais de, sei lá, 95% do patrimônio. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Acontece. Depois, acionistas da HRT se dividem entre continuidade e liquidação. A HRT é uma empresa que tentou fazer prospecção de petróleo no Brasil e se deu mal. Não tem muito futuro, infelizmente. Depois a gente teve lucro líquido do Santander, nós já falamos, né? Deu uma melhorada. Temos a notícia também de que a CSN não vai comprar a ThyssenKrupp. Bom para a CSN, viu? Porque comprar ativos de siderurgia hoje em dia não é nada seguro. Depois tem notícia de que a Restock, que é a dona da Lilis Blanc e da Bobô, estavam comprando artigos feitos com mão de obra escrava, com aqueles bolivianos e tal. Mas essa é uma notícia que não é tão significativa. Houve impacto no preço da empresa, mas não é nada tão importante assim. A Multiplan, o lucro cresceu 12%, é uma bela empresa. Essa área de shopping perdeu um pouco o encanto no último trimestre, mas ainda é uma das melhores áreas do Brasil. A Randon aprova a emissão de 200 milhões de debêntures, tudo bem. Depois a gente tem notícias de terça-feira. Santander Brasil tem um lucro de 1,4 bilhões, houve uma queda de 5% no lucro, isso a gente já tinha falado. O Itaú Unibanco teve lucro de 3,58 bilhões, teve uma alta anual de 8,4%. O Itaú é uma empresa muito bem administrada, mesmo que os fundamentos do setor dela piorem, ela corre atrás e é uma coisa muito interessante de ver. Depois a Souza Cruz, né, que é uma das maiores geradoras de caixa dos últimos 20 anos no Brasil, ela lucrou 900 milhões, ela teve um lucro líquido de 435 milhões de reais
no segundo trimestre e uma alta de quase 10% de lucro. Com relação a qualquer múltiplo que você olhe dela no passado, é crescimento, é muito interessante. A M. Dias Branco também aumentou seu lucro em 22% para 140 milhões. Vejam que estamos saindo resultados bons, né? E isso é bem interessante. Na quarta-feira a gente teve resultado de Ambev. A Ambev teve uma queda de 1% no lucro, mas foi bem acima da expectativa. Ela subiu bastante essa semana, ou pelo menos depois do resultado, então não tem problema nenhum. A Ambev é a melhor empresa dos últimos 40 anos do Brasil, é a empresa mais bem administrada, talvez, do mundo, então é muito interessante. O lucro da TIM sobe e supera a expectativa dos analistas, né? As empresas de telefonia, a TIM é uma empresa bastante lucrativa, o cliente dela sofre bastante, mas o acionista não. O que está acontecendo é que as empresas de telefonia têm investido menos do que promete, isso pode dar problema no futuro, mas no curto prazo não. A Tractibel teve o lucro que recuou 5%. Para esse setor de eletricidade, até que não é ruim. Tecnisa lucra 73 milhões. E houve um crescimento de 68% no lucro da Tecnisa. A Tecnisa que andou dando uma derrapada aí no final do ano passado e no começo desse ano. Os resultados estão voltando a se recuperar. Depois a CVM multa 6 acusados e a corretora TOV, é notícia da CVM, né? Depois a gente tem a AIC encaminha acordo à CVM, processo da LLX, então também é continuação das coisas do AIC. Depois a Ultrapar lucra 21% a mais no segundo trimestre. A Ultrapar é uma holding super consolidada, uma empresa madura, os investimentos todos já foram feitos, hoje em dia ela é um pipeline mesmo de resultado, é uma empresa muito interessante. Então, gente, olha, a última notícia que a gente tem da semana são as 10 ações que mais subiram e caíram em julho, né? O Ibovespa fechou o pregão dessa quarta-feira com baixa de 0,67, né, aos 48.500 pontos, mas pela primeira vez no ano o acumulado do mês registrou alta de 2%, tá certo? Então no mês a B2W foi destaque da alta, subiu 61%, muito interessante, e depois o destaque de baixa não poderia deixar de ser a OGX. Gente, vamos ver se a gente tem alguma pergunta a mais. Como vocês sabem, a nossa ideia é fazer um programa um pouquinho mais dinâmico. O Ibrahim comenta que o tombo da HRT, topo histórico R$40, é maior do que a OGX. As duas empresas estão no mesmo barco, né? As duas empresas estão nessa situação gravíssima. O problema da OGX é que foi muito maior a queda, então é por isso que a gente fica tão assustado. Mas as duas empresas, tanto a OGX como a HRT, elas frustraram demais os seus investidores. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Daqui a 5 minutinhos a gente volta com o nosso programa. Vamos falar de opções avançadas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até daqui a 5 minutinhos.